Cara, meu pai era América, você acredita? Aí meu tio, né? Pô, ser América era difícil, né? Eu tô perguntando porque você e seu irmão são vascaínos. Aí meu tio, Carlinhos, ele influenciou e era Romário, É. bebia timezinho ruim, sabe? Na época, né? Na época. Timezinho Roberto Dinamite, Romário era Aliás, o ruim. Roberto foi homenageado esse fim de E ele semana, fazia fez aniversário 70 junto anos. comigo, né? 13 de abril. É mesmo? É, Você fez aniversário também agora? Também agora. Parabéns, cara, que maravilha. Muito obrigado. Muita saúde e paz pra você. Amém. Ia fazer 70 anos, o grande Dinamite. Nossa, um Craque. dos meus ídolos. Eu sou flamenguista, mas o Roberto era um dos Assim meus como o ídolos. Zico eu considero também. É, com certeza. Bom, vamos lá, porque o nosso assunto hoje é complicadíssimo e seríssimo. Essa determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais interditou parcialmente o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vastos, localizado em Barbacena. E essa determinação significa que o Centro de Tratamento Psiquiátrico está impedido, não pode mais aceitar novos pacientes para internação provisória ou decorrente de medida de segurança, com sentença transitada em julgado. Antes de mais nada, doutor Bruno, eu queria que você explicasse isso. Bom, provisório a gente sabe que não pode mais, não vai. Agora, decorrente de medida de segurança com sentença transitada em julgado, ou seja, alguém que tenha sido condenado... Acho que é um termo jurídico que eu não entendo bem, mas eu acredito que sim. Porque é uma determinação, na verdade, do CNJ, é uma diretriz do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, eles tiveram uma conduta, que é uma conduta que realmente nem perguntaram para a Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente não foi convocado a participar da forma como se compôs essa diretriz, né? Porque é simplesmente uma questão ideológica, pautada num inferno que a gente viveu na psiquiatria no passado hospitalar. E o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex mostra bem essa realidade. Mostra bem essa realidade. Mas hoje a realidade é outra. E a gente não pode ser capcêntrico e nem hospitalocêntrico, né? Claro. A gente tem que chegar no meio termo, a gente tem que entender que há uma necessidade de leito. As pessoas são doentes e elas precisam, às vezes, como hospital geral, cardiológico, todas as outras especialidades. A psiquiatria também precisa, infelizmente, eu não gosto de internar ninguém, Marcelo. Mas se uma pessoa está em perigo de falecimento para si ou perigo para terceiros, ela necessita ser afastada, necessita ser retirada desse risco. Desse meio, né? É a única indicação de internação que existe. Não existe outra. Não existe outra. E essa pessoa, quando chega a esse ponto, doutor Bruno, de ter que ser internado, retirado desse meio, o tratamento psiquiátrico que é aplicado hoje, os fármacos, enfim, as terapias, elas recuperam ou minimizam a situação, a condição desse paciente dentro dos hospitais? Você não tenha dúvida disso, Marcelo. É sensacional, o tratamento, ele é um tratamento de longo prazo, que acontece... Normalmente é de curto prazo, né? Um mês no máximo, né? Então aquela coisa do paciente ser asilado, né? Ficar numa situação asilar, acabou. Então as pessoas têm que entender que são internações de curto prazo, simplesmente... Agora, o cara que cumpre uma pena, você não tem como tirá-lo. Não tem como. Cumprindo uma pena, então ele vai cumprir uma pena. Ele vai cumprir uma pena lá, né? Ao invés de ir para a cadeia comum, né? Como um criminoso vai. Agora... Isso significa que essas pessoas agora não poderão mais, pelo menos nesse hospital. Esse hospital é referência aqui na região. É o único, Marcelo. É o único? É o único. A região é o único. Então a gente vai botar muita gente na rua aí. Pois é, vai botar muita gente na rua. Que tipo de gente que vai para a rua, por exemplo? Quem cometeu o crime. E é considerado, na verdade, inimputável. Meu Deus. Então o cara cometeu o crime, é inimputável, vai para a rua. E o que é pior, você disse faltar numa coisa que se chama assim, não tem doença. Não tem. Para as pessoas, de esquizofrenia não existe. Ou seja, saíram de um extremo e foram para o outro. Assim, é um extremo que, igual eu te falei, hospitalocêntrico ou capcêntrico. E não existe nenhuma das coisas, sabe? Assim, não é ideologia, é ciência. É ciência. E a ciência não está sendo aplicada. Deixa eu fazer uma comparação aqui meio absurda, mas imagine que um problema cardíaco, você precisa ficar internado um período para fazer tratamento desse problema cardíaco. E o CNJ decide que não há necessidade de internação de um paciente cardíaco. Você não precisa, você não tem esse problema.
É isso que aconteceu com os pacientes psiquiátricos? É exatamente isso. É uma coisa assim, sem o mínimo bom senso. E o que se pode fazer? O que o Conselho de Psiquiatria... A gente está brigando com o CNJ, né? Pedindo para ser ouvidos, mas até agora não houve resposta, não há nenhum tipo de comunicação. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele já tem diretrizes. Se as pessoas quiserem ler a diretriz já existe. E ela é pautada exatamente nisso, na libertação desses pacientes serem imputáveis. Não haver mais manicômio judiciário. Eles querem fazer a reforma psiquiátrica dentro de manicômio judiciário. Só que é uma reforma que não é feita igual foi feita a reforma psiquiátrica, que também fechou leito demais até. Sim. Então acaba que você vai botar todo mundo na rua. Isso veio a reboque daquela política de deshospitalização de pacientes psiquiátricos. Que foi sensacional. Foi excelente. Mas ela passou do ponto em termos de leitos. Porque a situação antigamente era a seguinte: o paciente psiquiátrico era levado para o hospital, como retrata bem o livro da Daniela Arbex, e jogado lá. Lá. A família, ou seja lá quem for, jogava ele lá. E por lá ele ficava. Eu trabalhei no hospital também, que era em Paracambi, que tinha 5.000 pacientes internados, imagina. Que isso, gente. A gente foi tirando pacientes, assim. Então eu trabalhei muitos não precisavam continuar. Eu sei que a reforma era importante. Só que como é que você vai fazer a reforma em cima de uma coisa que é pautada na ideologia, não na ciência? Porque aí foi para o outro extremo, igual você falou. Sim. E aí não existe mais a questão da necessidade. Vai no HPS para você ver como é que está. Tem leito aqui em Juiz de Fora do SUS? Tem 40 e poucos. 40 e poucos leitos. Particular tem mais de 180. Para uma população de 600 mil habitantes. Particular tem 180. Particular 180? É. Meu Deus, isso é um disparate absurdo. Você vê, o público é muito maior, né? O número de pessoas, e na saúde suplementar tem 180. E lotado. E lotado. Lotado. Quer dizer, quem pode pagar... Tem. Exatamente. Quem não pode, que a grande maioria do cidadão... Exatamente. O cara vai pingando dinheiro. Viva o SUS! SUS! O cara vai pingando dinheiro ali para ter o direito de internar, porque é impossível não internar. Que absurdo, meu Deus. É impossível. O HPS tem sim, 7 lugares, e, na verdade 7 vagas, e na verdade tem 30 pessoas lá. Caramba. E o único jeito agora, então, é vocês se mobilizarem e tornarem essa situação pública, porque todos sabem o que está acontecendo. Assim, o problema é que a gente não tem quem ouça. É mesmo? Você não tem quem ouça. Então vai na Câmara dos Deputados, vai na Câmara do Senado, vai no Senado, vai em todas as esferas e não tem quem ouça. Nós temos que discutir isso mais, doutor Bruno, e falar mais sobre essa situação, porque é uma coisa muito séria. A questão dos leitos em Juiz de Fora é muito séria. A questão de não haver ambulatório psiquiátrico na cidade é muito séria. É muito sério. Uma população de 600 mil habitantes só aqui, né? Só no miolo da cidade. E o paciente que tem necessidade de tratamento, ele não pode fazer dentro de ambulatório. Ele tem que ir para o CAPS. Tem que ir para o centro de acompanhamento. E ele não tem necessidade de ir para o CAPS, mas ele tem que ir no CAPS. Ele não pode ter um ambulatório igual cardiologia, igual endocrinologia. E eles acham que isso é inclusão. É, bela inclusão. É excluindo para o CAPS que você está certo. E a população vai correr riscos, né? O que é pior. Doutor Bruno. A questão do CNJ, assim, sem noção. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque eu quero saber mais sobre isso e é importante a gente divulgar para mobilizar as pessoas no sentido de resolver essa questão. Realmente, porque é muito crítica a situação. Muito séria. Isso é muito sério. Muito sério. Eu quero agradecer imensamente sua participação aqui, tornar esse assunto público, eu confesso que eu não sabia, tornar esse assunto público e vamos divulgar e pesquisar e fazer matérias em cima disso. Concordo contigo plenamente, tem que entrar a fundo nessa história. Obrigado pela participação, doutor Bruno. Prazer. Bom dia, uma ótima semana para você. Para nós. Agora, Transamérica 9h15. Papo Cabeça, com Bruno Cruz. Tribuna Transamérica.